Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, texto conhecido de todos nós. Texto conhecido como Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo. E nós podemos aprender sobre o avivamento e a obra missionária, né? Quando chegou o dia de Pentecostes, a partir do verso 1, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. E Atos capítulo 1 diz que eles estavam em oração, estavam reunidos para se reunir. Estavam já buscando, já estavam em oração. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram as coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estando morando ali em Jerusalém, judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se juntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas estão falando assim, são da Galileia. Como é que cada um de nós ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados sem saber o que pensar e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. E por aí vai. Você sabe que depois disso o apóstolo Pedro começa a fazer o seu primeiro sermão. A igreja começa a ser estabelecida, há um avivamento ali acontecendo em Atos. Entenda, todas as vezes que Deus quer expandir o seu reino, Ele promove um avivamento. Desde a chamada de Abraão, um homem sendo chamado para construir uma nação, porque até Gênesis 3, antes de haver a queda, então não há um relato de redenção, há uma narrativa da criação, do desenrolar da criação, mas a partir de Atos 3 já começa Noé, já começa o esforço de Deus para fazer uma história redentiva, para estabelecer ali um elo de retorno da sua criação para com Ele. E o chamamento de Abraão, o chamado de Abraão, estabelece ali uma história de redenção, um ponto inicial que vai culminar com a vinda de Jesus e que vai ter o seu desfecho com a sua segunda volta. Então, desde o chamado de Abraão, ou seja, alguém lá no mundo politeísta, no mundo de Ur dos Caldeus, sendo chamado para adorar um único Deus, se estabelecendo como alguém que não reconhece mais nenhum outro Deus, a não ser o único Senhor, que fala com ele e que diz: sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E seguindo essa voz ele obedece e vai. Ali começa uma história de redenção. Ali começa a história da redenção, do plano do Senhor, em primeiramente construir um povo e ter uma relação com esse povo, que será uma relação de afeto, de amor e muitas vezes também de justiça, de perdão, de retorno, de reconciliação. E através do padrão estabelecido nessa relação com esse povo, Deus ele quer estender esse processo de redenção para além dos descendentes de Abraão,
mas sim para toda a humanidade, toda a sua criação. Abraão começa a nação escolhida e Moisés é o resgatador da nação que está no Egito, e também começa-se um avivamento no Egito, se levantando Moisés quando Deus diz: estou ouvindo o clamor do teu povo, estou ouvindo a aflição dele. Ou seja, o povo estava orando também ali mesmo no Egito, o povo estava pedindo, clamando uma intervenção divina, e Moisés se levanta. Entenda, todas as vezes que Deus ele quer expandir o seu reino, ele quer alinhar o seu reino, ele promove um avivamento. Ele atrai as pessoas para ele mesmo. E tudo é de Deus. Nós achamos que tudo começa conosco. Nós achamos que tudo está em relação a nós, ou a nossa atitude, primeiramente. Mas tudo começa com Deus, é no coração de Deus. É na vida de Deus que Ele decide comunicar os seus sonhos, comunicar os seus projetos, seu desejo a alguém que quer ouvi-lo. Assim como Moisés, Abraão, assim como os demais profetas, simplesmente tudo começa no Senhor e Ele decide comunicar os seus sonhos, os seus planos a alguém que deseja ouvir e que deseja seguir o que Ele está indicando. Isso até os dias de hoje. Todas as vezes que Deus quer promover, expandir o seu reino, Ele promove um avivamento. Que é o avivamento? É retorno à vida. É retorno a uma vivência, uma experiência com Deus. Avivamento não é ressurreição, porque a ressurreição se considera que esteja morto. O avivamento é algo que ainda estando vivo, está sem vida. Precisa de ser avivado. Então entenda, eu considero a imagem de um avivamento e não uma ressurreição. O cara que está ali recebendo o choque de um desfibrilador, ainda há alguma vida ali, ainda há sinais vitais, mas está quase tudo calando, está quase tudo morto, vai morrer, a não ser que você pegue o desfibrilador, descarregue uma energia ali, bata no peito, assopre vento, faça um movimento, saia do lugar, reaja para que haja vida. Se for necessário, dá uma injeção de adrenalina, se for necessário, dá uma tapa na cara, o que for, para que aquele que está morrendo não morra. O avivamento é isso, é como se fosse uma ação, um movimento de Deus, vendo que algo está morrendo ou para morrer, e aí vem o socorro e traz avivamento, traz vida. Mas o sujeito não estava plenamente morto ainda, ele estava para morrer, mas não foi morto porque houve um avivamento. Um avivamento é a figura dos vales de ossos secos, aí já é uma ressurreição plena, sim. Mas pode ser também. Onde os corpos estão ali já sequíssimos e Deus vem e retorna a vida. Pelo menos 2 movimentos. Assim como a respiração tem 2 movimentos. Inspirar e aspirar. O avivamento, ele tem 2 movimentos. O primeiro é o de busca e o segundo de renúncia. A gente, quando lê Atos, a gente quer os efeitos de Atos. Nós vemos um pedaço de Atos 2 e vemos as línguas estranhas e as línguas de fogo, e a gente quer ficar com isso, a gente quer isso, a gente quer falar novas línguas, a gente quer ver o fogo, a gente quer ter aquela experiência mística ali, experiência sobrenatural, e a gente pula depois para o finalzinho em Atos 42, que diz: os prodígios e sinais acompanharão aqueles que creram, né? A promessa que está lá nos evangelhos, mas já se confirma em Atos 2, 42, quando há multiplicação, quando há todo mundo vendendo a casa, quando há sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na igreja. Então nós deslocamos um movimento e o outro. Só que isso são efeitos do avivamento. Na verdade, o avivamento, ele tem 2 movimentos que pressupõem tudo: busca e renúncia. Busca, eu comparo com a inspiração. Buscar, eu estou atraindo o ar para mim. Eu estou atraindo a presença, eu estou buscando a presença. Então, o primeiro avivamento, em Atos capítulo 1, os discípulos estavam orando e em obediência. Havia busca e havia renúncia. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram.
E eles ficaram não pouco tempo, eles ficaram alguns meses, porque ali havia festa de Pentecostes, pelo menos 50 dias depois da Páscoa, ou alguns meses depois, eles continuavam em Jerusalém, que era o lugar mais perigoso, mais improvável e mais difícil para eles ficarem. Isso dá a ideia de que avivamento começa também com coisas que eu não deveria fazer e que eu não quero fazer, mas que Deus está mandando fazer, em lugares que eu não deveria estar e que eu não gostaria de estar, mas eu preciso estar porque Deus mandou. Jerusalém era o lugar mais perigoso para um cristão estar, para um seguidor de Jesus. Tudo estava acontecendo ainda. Os rumores da ressurreição estavam sendo espalhados. Roma estava entrando em transição ali para saber o que estava acontecendo, querendo enquadrar de todo jeito aquela vila de rebeldes. Todos queriam saber esse movimento, se o cara tinha morrido mesmo ou não, ressuscitado ou não. Que história é essa? E carregar o nome de Jesus e estar em Jerusalém era correr risco. Mas eles estavam em obediência, que é o movimento de renúncia. Ou seja, expor aquilo que eu estou buscando. Estou buscando e estou renunciando. E me exponho a essa renúncia. Então, podem haver milagres. E podem e devem haver, eu creio neles. Podem haver curas, podem haver manifestações, podem haver sinais, mas tudo isso é resultado do avivamento. Tudo isso, vamos dizer assim, usando uma palavra bem rasa, tudo isso é enfeites, adornos do avivamento. O avivamento em si são dois movimentos bem básicos, bem primitivos da fé cristã: busca e renúncia. Quer viver um avivamento? Você busque e renuncie. Renunciar o quê, pastor? O pecado, simplesmente. Todo o avivamento que aconteceu na Bíblia e na história da igreja, o avivamento na Coreia, o avivamento nas Ilhas Fiji, você pode ver depois na internet sobre esses avivamentos. Tem um avivamento acontecendo do ano passado para cá, numa vila dos Estados Unidos, eu não me lembro bem qual é o lugar, mas está acontecendo de 2016 para cá um avivamento extraordinário numa determinada vila dos Estados Unidos do interior, em que praticamente 90% da cidade já se converteu. E acontecendo outros avivamentos em vários lugares do mundo, e acontecendo avivamentos durante toda a história cristã. E a característica principal é a luta contra o pecado, a renúncia contra o pecado. Não tem enfeite, não tem nada de muita coisa extraordinária. É muito simples. Há um anseio na igreja de ver coisas novas. Há um anseio na igreja de ver coisas extraordinárias. Há um anseio nas pessoas que saem de sua casa para ir para um culto, de ver algo diferente, de ver, me perdoe, às vezes até o entretenimento. Eu não sou contra isso, mas a maioria das coisas que Deus faz é muito simples. Às vezes eu sinto nas pessoas que vão para a igreja algum momento em que eles vão ver o pastor engolindo a espada e cuspindo fogo para dizer que aconteceu alguma coisa. Só falta isso. É notório nos olhos das pessoas, é notório na angústia, na ansiedade das pessoas que alguma coisa tem que acontecer, que alguma coisa há mais, e há uma reclamação exagerada, um filtro que não funciona, ou um banheiro que entope. Já é um transtorno terrível dentro de um templo, de uma vivência religiosa, ou de uma vivência na prática da igreja, como se as pessoas fossem ali para que acontecesse algo, e há uma angústia sendo gerada, e aí cada vez mais surgem modelos de igrejas, surgem cada vez mais propostas, ministérios, modelos para agir, coisas para fazer, congressos para ir, coisas para participar, milhares e milhares de coisas, ao ponto que eu vejo a hora de, se o pastor não souber engolir espada e cuspir fogo, daqui a um tempo a igreja dele não vai ter mais ninguém. E eu não sou nada contra, e até queria alguém na igreja lá, de bairro novo, de vez em quando engolir sua espada e cuspir fogo, não tem problema. Se for um artista circense e se ter se convertido, quem quiser fazer essa exibição na igreja, vai lá. Pega os extintores logo, né? Mas a maioria das coisas são tão simples. Em Atos não havia nada acontecendo.
a não ser um grupo de homens orando. Somente. Um grupo de pessoas orando. O maior avivamento do mundo aconteceu, o movimento missionário do mundo aconteceu quando um sapateiro inglês decidiu orar todos os dias pelas nações. Um único cara orando, sem cuspir fogo, sem engolir espada, sem fazer nada de extraordinário, sem fazer nada de interessante. Simplesmente orando por um mapa de couro que ele mesmo tinha costurado e colado na parede quando era ainda um adolescente. E todos os dias orava por aquele mapa e pedia: Senhor, me leva até a Índia, eu quero ser um missionário. Acabou que ele levou aquela proposta para o conselho da igreja, ali para uma reunião da denominação. Ele foi xingado, esculhambado, maltratado, mas 4 velhinhas, e aí me permita a viagem aqui na minha cabeça, mas deve ser aquelas irmãs do cocô, cabelo branco, aquele cocôzinho, as irmãs do fogo. Só pode ter sido já naquela época. Porque são essas irmãzinhas, né, que sustentam a igreja. Aqui o irmão Efraim tem a mãe dele, que tem há 51 anos sustentado a igreja em oração. Às vezes nós jovens precisamos aprender um pouco com esse ancianato. Sentar e ouvir as experiências dele, pessoas que não se desviaram. Pessoas que passaram pela ditadura e não se desviaram. Pessoas que passaram por fome e não se desviaram. Pessoas que passaram por doenças terríveis e não se desviaram. Por que nós não sentamos para ouvir um pouco essas pessoas? Eu mesmo fui criado por 2 idosos. E ouvi as histórias extraordinárias de minha avó e meu avô. E eu tenho certeza que essas 4 velhinhas que sustentaram esse primeiro missionário para sair da Inglaterra e a Índia, chamado William e Carey, eram aquelas irmãs do POC. As irmãs do cabelo branco. E que vão com um lencinho dentro da Bíblia, porque todos os cultos elas choram, e todos os cultos elas creem na volta de Jesus, todos os cultos elas entregam cada filho, cada sobrinho, cada parente ao trono dos pés do Senhor, porque elas têm uma dimensão diferente de oração, e elas creem que se responder a oração ou não, para ela Deus continua sendo Deus, muito antes da gente cantar sobre isso. Aquelas 4 pessoas investiram na vida daquele cara, o cara foi. Chegou lá, morreu a esposa, morreu um bocado de filho dele, ficou doente, enlouqueceu. A esposa, a primeira esposa, a segunda esposa, teve problemas também, mas ele fez a parte dele. E hoje há cerca de pelo menos uns 10 milhões de cristãos na Índia. Porque um cara só decidiu ouvir a voz de Deus. Tão simples. É simples assim. Entenda, em Atos não havia muito malabarismo, havia galera reunida, esperando alguma coisa acontecer, na expectativa de algo acontecesse, e aconteceu. E aí nós vemos esse texto muito pelo lado que eu gosto também, do avivamento puro e simples, mas há também um apelo missionário aí, em Atos 2. Poucos nós olhamos, mas há um apelo missionário muito forte nesse texto. Primeiro, porque ele é a inauguração e a instauração da ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. A partir daqui, de Atos 2, a pessoa da Trindade, o Espírito Santo, começa a realizar as promessas do Senhor Jesus. E quais eram essas promessas? Eu vos enviarei um Consolador. Virá um amigo que vai cuidar de vocês. Um Paráclitos, um advogado. O apóstolo Paulo vai dizer que é alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, de maneira tão apaixonada que ele choraria de se tremer por nós. Em Atos 2 acontece isso. E o que isso tem a ver com missões? Tudo. Sem a presença do Espírito Santo, é impossível fazer qualquer coisa, principalmente a obra missionária. Pois é Ele quem realiza tudo, tudo vem por Ele, através de nós. Dele tanto é o querer como efetuar, diz a palavra do Senhor. Entenda, a Bíblia garante que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se é o Espírito Santo quem convence o homem, eu sou apenas então um porta-voz desse Espírito, eu sou apenas usado por esse Espírito, um vaso de barro,
E a missões é feita quando eu anuncio ao pecador que há salvação em Jesus. E quem faz todo o restante é o Espírito Santo. Então, como fazer missões sem o Espírito Santo? Não tem como. Fazer missões sem o Espírito Santo é fazer proselitismo, é divulgar a religião. E não foi isso que Jesus deixou para nós. Jesus deixou para nós boas novas de salvação ao pecador. Então, o Espírito Santo vem para ser o nosso consolador, para ser o nosso amigo e para ser o nosso maior promotor de missões. Para ser o nosso maior instrumento missionário. Para ser aquele que vai nos usar de maneira extraordinária. Para ser aquele que vai nos impulsionar. E nós devemos ser guiados por Ele em todas as decisões que nós tomemos. Tenha calma e reflita bem se é o Espírito Santo que está te conduzindo ao campo missionário. Entenda, se você está há tantos anos numa igreja servindo ao Senhor, você nunca ganhou ninguém para Jesus aqui em Olinda, nunca ganhou ninguém para Jesus em Rio Doce, em Bairro Novo. Quem te garante que você tem um chamado missionário para ganhar alguém no Afeganistão? Entenda, algumas coisas são tão simples e às vezes nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, mas não é bem o Espírito Santo que está falando conosco. Cuidado para não ser guiado por uma emoção. O Espírito Santo não é emoção. O Espírito Santo ele é um ser real que usa as suas faculdades mentais ao teu favor. Se você dentro de sua igreja não tem coragem de tirar o papel higiênico e colocar quando acaba e colocar um rolo novo sem ter que impedir alguém que faça isso, por que Deus vai mandar você para o Haiti? Se na sua igreja tem uma lâmpada queimada e você procura alguém, você não procura ninguém para trocar a lâmpada e deixa ela queimada lá semanas após semanas, ou você não tem coragem de ir no armazém, comprar uma lâmpada, chegar e trocar, ou você tem que falar com alguém para trocar a lâmpada, por que Deus ia te mandar para ser missionário na Finlândia? Entenda, tem coisas que são tão antagônicas, tem coisas que são tão discrepantes que é bom a gente começar a baixar a bola e começar a olhar missões com coisa tão séria e tão importante, porque, meu irmão, não vai perder o seu tempo em um seminário, quando na verdade você devia estar fazendo uma faculdade e honrando ao Senhor com uma profissão, ao invés de um chamado que talvez você não tenha. Mas se o teu coração bate por almas, se o teu coração bate por vidas, se ao abrir a sua boca você se apaixona em ver alguém levantando a mão dizendo eu quero Jesus, se te incomoda alguma coisa dentro do templo em que você serve, e isso não te incomoda ao ponto de você reclamar, mas ao ponto de você agir e fazer, então comece a pensar seriamente, talvez você tenha um chamado para qualquer lugar do mundo. Eu conheço um missionário em Roma. Ele pode, às 5 da tarde, na temperatura do Mediterrâneo de Roma, sentar na praça principal de Roma e tomar um latte macchiato, que é um chocolate com café mais delicioso que existe na face da terra. Mas esse missionário, antes de chegar até esse lugar, ele precisou subir e descer as ladeiras de uma favela perigosa no Rio de Janeiro. E começar um trabalho com crianças na favela primeiro. E as dores e as lutas que ele sentiu naquela favela o prepararam para ter o privilégio de tomar um latte macchiato na Praça de Roma, mas também de sofrer as dores de estar sendo missionário num dos países mais idólatras do mundo. As aflições que esse missionário sofre não são iguais à do missionário no Haiti, mas são parecidas porque os dois sofrem a aflição do mesmo jeito. Você consegue entender o que eu estou falando? Está dando para alcançar o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer é o seguinte: se você em Rio Doce não consegue fazer nada diferente para ajudar a tua igreja, ou em Bairro Novo, ou em Ouro Preto, você provavelmente vai conseguir fazer muita coisa diferente em nenhum lugar do mundo. Mas se você faz alguma coisa diferente dentro de uma favela, Deus pode preparar você para fazer algo diferente na praça do Big Ben, em Londres. Deus pode fazer com que você faça algo diferente perto do Monte Fuji, no Japão, ou num vilarejo na Somália. Eu não sei onde Deus pode te levar. Eu sei que você começa a ser avivado no aqui e agora, se você assim
quiser buscar e renunciar. Assim como estavam os homens alinhados, pescadores, homens unidos, normais, como eu e você, nascidos e criados em ambientes improváveis, destinados a serem o zero à esquerda, grandes candidatos a Zé Mané do mundo. Foram eles que transformaram a história da humanidade, simplesmente porque quiseram ouvir a voz do Senhor. Entenda, a presença dele, do Espírito Santo, é o condutor da obra missionária, porque ele traz discernimento para cada um. Cada um ouvia na sua própria língua as maravilhas de Deus. Ele traz paz, unidade, comunhão, discernimento. Significa mente iluminada. Além de identificação com o ser humano. Ou seja, o Espírito Santo ele faz questão de falar na própria língua de cada um que estava lá, porque ele se identifica com os anseios e as dores de cada ser humano. Porque falar na língua materna é um sinal de identificação com a pessoa. Missionários que passaram anos sem conseguir aprender a língua materna só foram avançar quando realmente aprenderam a língua daquele lugar. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência internacional, mas várias, eu não tive ainda, mas várias pessoas que eu conheci que moraram em outros países diziam que ansiavam por ouvir alguém falar em português. Ansiavam por ouvir a língua materna, ligavam para o Brasil para não esquecer de como falar, de como era ouvir a sua própria língua. Pessoas isoladas que às vezes não viam a voz de um parente, passavam muito tempo. Eu conheci uma missionária americana, por exemplo, que ela passou muito tempo sem ouvir ninguém falar português. Ela era apaixonada pelo Brasil e ela estava de licença obrigatória nos Estados Unidos, 6 meses. E ela ficou um certo tempo sem telefone, na época que era muito difícil ligar em interurbano, e nem tinha internet como temos hoje. E era muito difícil ela falar com alguém aqui no Brasil, só através de cartas ou de e-mail, quando raramente podia acessar a internet. E eu sei que ela ficou muito angustiada, queria ouvir alguém falar em português, queria ver um brasileiro. E ela entrou no supermercado e ela ouviu um som de muita gente fazendo zoada, fazendo barulho. E ela disse, então ele tem barulho, tem brasileiro, nunca vi um povo falar tão alto. E ela começou a alegrar o coração dela, ela disse que começou a empurrar o carrinho em direção ao barulho, aí ela viu que era português, e ela foi correndo com o carrinho empurrando. Quando chegou, ela viu que era um grupo de brasileiros, não conhecia ninguém, ela fez assim. A galera foi e abraçou ela. E ela começou a chorar, e aí o pessoal não entendeu. Ela disse que eu estava pedindo ao Senhor simplesmente para ouvir alguém falar em português. Estava pedindo ao Senhor simplesmente para conversar com o brasileiro, de saudade que eu estava desse país que eu estava fora. Quando a gente vê o Espírito Santo dizendo, eu quis falar, isso na minha cabeça, não está na Bíblia. Mas o Espírito Santo dizendo, eu quero falar na língua de cada um. Eu decido que cada um vai ouvir as maravilhas de Deus na língua de cada um. O Espírito Santo está dizendo, eu amo a cada uma, a cada nação. Eu tenho interesse de alcançar cada nação. Eu tenho interesse de que cada nação seja alcançada através da minha mensagem dentro da sua própria língua. E existem mais de 7.000 línguas que nunca ouviram a palavra de Jesus. É muita língua. É muito dialeto. Existem dessas 7.000 línguas que não ouviram falar de Jesus, pelo menos 3.000 já existem versículos e traduções sendo tentados, mas há 4.500 línguas sem sequer um versículo da Bíblia traduzido. E o Espírito Santo diz, não, eu quero que cada um escute a sua própria língua. Então é um desafio que ele lança para cada um de nós. Naquele momento que o Espírito Santo fala e usa para que cada um possa ouvir na sua própria língua, era um momento da obra missionária identificado como uma marca do amor. Porque só alguém que ama tanto quer aprender a língua do outro para falar de Jesus para ele. A marca do amor do Espírito Santo estava ali, quando cada um pôde ouvir na sua própria língua os mistérios de Deus. E aquelas nações também foram alcançadas. Então, primeiro, o Espírito Santo é indispensável, obviamente indispensável para a obra missionária, porque é ele que faz a própria obra. Segundo, ele, Lucas, o escritor de Atos, usado pelo Espírito Santo,
faz questão de registrar as nações presentes naquele momento. Eu fico pensando, todas as vezes da minha vida, que eu li Atos 2, li essas nações e não procurei saber sobre nenhuma. Se aconteceu isso com você, bem-vindo ao time. Eu leio desde criança. Atos 2. Vejo lá, um monte de nações. Quando foi que alguém procurou um dicionário de geografia ou Google para ver cada nação uma dessa? Gente, se está no texto é porque tem alguma coisa. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para que a gente creia. Então tudo. Eu fico pensando muitas vezes, será que alguém... Deixa aí, pode deixar, está tranquilo. Será que alguém... Deus quer falar alguma coisa para Olinda? É a bandeira que se mexeu. Entenda. Será que a gente pensa que o escritor bíblico é como eu e você na quinta série fazendo a redação? Tem um momento na quinta série, sexta, que a professora diz assim, é 20 linhas, viu? É 20 linhas. Se vier com menos de 20 linhas, não aceito não. Né? Ou o cara aumenta a letra, ou ele faz um negócio que é encher. A galera riu aí, todo mundo fez isso. Ou aumenta a letra, ou faz um negócio chamado de encher linguiça, não é isso? Começa a escrever o que não tem nada a ver, a fantasiar que é para aumentar o lance. Deixar a redação mais bonita. Entenda? Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia nenhum escritor está mexendo linguiça, fazendo algo para aumentar o texto. Eu comecei a ver essas nações, uma por uma. Eu digo, meu Deus, há 14 nações aqui, como é que eu li Atos, minha vida toda? E nunca parei para ver o que essas nações significavam, o que essas nações representavam. Irmãos, eu creio que havia ali um chamamento missionário do próprio Espírito Santo para dizer que ele era o desejado das nações. Como diz em Atos, aliás, como diz no Antigo Testamento, o desejado das nações era Jesus. Entenda, o que estava acontecendo ali era a instauração de um novo reino, um novo conceito, uma nova proposta para as nações. Havia um novo Senhor sendo apresentado às nações, que não era mais Roma, que não era mais o César de Roma, o imperador romano, mas sim Jesus era o Senhor daquelas nações. E ele queria aquelas nações de volta, porque ele era o dono de toda a humanidade, inclusive daquelas nações que estavam ali sobre o jugo do pecado e da perdição. E quando o Espírito Santo e Lucas começa a narrar cada nação presente ali, era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, ei, pode fazer a lista das nações que ainda não me conhecem, porque elas me pertencem e eu quero que elas escutem sobre mim. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Entenda, havia algo em comum entre aquelas nações. Pelo menos duas coisas em comum. Primeiro, eram nações com a presença de povos judeus. Eram judeus daquelas nacionalidades. Então eles tinham uma raiz comum judaica, a mesma raiz dos discípulos, a mesma raiz de Jesus. E eles tinham também a mesma característica que todos eram também escravos de Roma. As 14 nações que estavam ali eram nações colonizadas por Roma. Entenda, duas características principais daquelas nações. Primeiro, presença judaica em todas elas. Segundo, presença romana em todas elas. As duas nações em que a igreja ia se desenvolver. E infelizmente a igreja ia se distanciar de Jerusalém. Ia se distanciar das suas raízes judaicas. Ia se aproximar cada vez mais das raízes romanas. Eu não estou aqui condenando a igreja por causa disso, porque ninguém viveu o que a igreja viveu em Roma, e ninguém sabe o porquê da igreja ter se aproximado também totalmente de Roma, e não ter feito todas as reformas que precisava, e quando chegou a reforma de Lutero, muita coisa foi mudada, mas muita coisa ainda permaneceu que ainda tem que ser tirada, e não só tem que ser tirada, mas tem que haver um retorno a Jerusalém também.
Tem que haver um retorno a Israel. E eu não estou falando de judaizante, coisas judaizantes. Eu não estou falando de judaísmo. Eu estou falando de princípios de onde a igreja devia ter surgido e não surgiu. Por causa da perseguição, a igreja foi expulsa de Jerusalém e ela procurou abrigo em vários lugares. E o lugar que ela mais desenvolveu foi em Roma. Então tem duas características ali naqueles 14 nações. Primeiro, a presença romana e a presença judaica. E aí, por que o Espírito Santo estava pedindo ali para Lucas registrar o nome de cada nação? É que, do mesmo jeito que Roma chegava numa nação, principalmente quando Roma chegava pelo mar, quando Roma vinha pelo mar com a sua esquadra de navios, eles mandavam um mensageiro, um aviso para aquela nação. Ou se rendam a nossa paz, ou morram lutando. Era esse o recado de Roma. Roma chegava dizendo: eu sou o Senhor desse lugar, eu mando nesse lugar. Quando as esquadras romanas apontavam lá de longe, os povos começavam a tremer. Quando lá no fundo do mar viam-se já o rubro vermelho das bandeiras romanas, as nações tremiam, os povos, os reis da terra tremiam, porque diziam: lá vem agora eles para serem o nosso Deus, o nosso Senhor. E Roma fez isso ou pelo mar ou por terra, com essas 14 nações que estavam presentes ali. E o Espírito Santo chega com nessas nações dominadas por Roma e com a presença judaica, dizendo: não é mais Roma o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor das nações. Eu falo com cada um na sua própria língua, para que cada um entenda que não há mais uma pax romana que vai reinar, mas haverá de reinar a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Então, a reação do Espírito Santo era uma reação a toda aquela escravidão em que Roma havia submetido aquelas 14 nações. E agora, o Espírito Santo não queria mais escravizar ninguém. Queria libertar o povo dessa escravidão. Assim como até hoje Deus quer libertar as pessoas do álcool. Deus quer libertar as pessoas da mentira, da prostituição, do pecado, da inveja, do mal. Assim como o Senhor quer libertar as pessoas dos vícios. Assim como Deus quer libertar as nações e os povos da idolatria, da miséria, da tragédia, do homicídio, do ódio e de tudo quanto não presta. Assim também o Senhor estava dizendo que o Império Romano tinha seus dias contados, porque haveria de reinar um novo governo, não político, mas um novo governo espiritual, que iria sacudir as nações e iria dizer: o reino de Deus está próximo de cada um de nós. Louvado e agradecido seja seu santo nome. E aí ele vem a lista. A Pártia, região do Irã, que representava o Império Parta, um grande império politeísta, idólatra, que precisava ouvir a voz do Senhor. Depois ele fala sobre um lugar chamado Ponto. Era uma região rica, divisa com a Capadócia. O Evangelho nunca se desenvolveu naquele lugar. Depois ele fala sobre a Média, dizendo que eram Medos, ou seja, da Média, também uma grande região que iria do norte da Índia até parte da Europa. O Império Médio, chamado o Império da Média, do Império Média, ele ia desde do norte da Índia até parte da Europa, era a região dos persas, também parte do território do Irã, e eles falavam o idioma persa e outros dialetos, uma cultura totalmente diferente, exótica, e que também estava sendo tocada pela presença do Espírito Santo ali naquele dia. A Mesopotâmia, a região do Iraque, a terra do Saddam Hussein, de falas e dialetos próprios, povos variados dentro da Mesopotâmia, estavam ali sendo tocados naquele momento, estavam naquela lista, naquela região. Na época, era a mais politeísta que existia no período dos apóstolos. Não existia, talvez só a Índia fosse mais politeísta
do que a Mesopotâmia. A Capadócia, região importantíssima da Turquia, onde surgiu o famoso soldado romano que virou santo católico, Jorge. Uma das regiões mais belas do mundo, e na época era habitado por povos seminômades, que estavam sendo tocados ali na lista dos povos em Atos, como o Espírito Santo dizendo: eu amo a Capadócia, até hoje a Capadócia precisa de ouvir a palavra do Senhor, e os povos que ali estão. O Elam, um povo que já não existe mais, extinto, no sul do Irã. A Judeia, ou seja, presente não só os judeus de Jerusalém, mas judeus de toda a Judeia, ou seja, da região da Galileia e de outras regiões da Judeia estavam presentes. Quando o Senhor coloca a Judeia na lista, Ele está dizendo: a Judeia também está dominada por outro governo que não é o meu, e eu preciso dos meus filhos de volta ao meu redor. A Frígia, uma região central da Turquia, que se estendia até o litoral, um povo com forte influência grega. Estava também na lista ali a Panfilha, uma nação vizinha da Frígia e também na Turquia, cujo território ia até o mar Mediterrâneo e se estendia pelo litoral da Turquia. O Egito estava lá. A nação mais poderosa do mundo antigo, depois de Roma, com várias etnias dentro delas, com vários idiomas e dialetos, falados até hoje, como a língua copta é falada até hoje, e existem igrejas coptas que estão morrendo pelo Estado Islâmico. Talvez você olhasse um copta, você achasse ele um católico, ou um cara não tão crente assim, mas quando o Estado Islâmico pegou os cristãos coptas e disseram: neguem a Jesus, digam Allah é Deus e Maomé é o seu profeta. Diga: Allah é Deus e Maomé é maior do que Jesus. E eles se negaram e disseram: não, Jesus é maior do que Maomé. E Allah é o nosso Deus, mas com outro nome. O nome dele é Jeová. Cremos no Deus único e não reconhecemos Maomé como profeta. Foram mortos mais de 25 de uma vez só, coptas, cristãos egípcios. Talvez perto de nós, você talvez dissesse: esse cara usa muita cruz, muito crucifixo, esse cara é meio estranho. Mas eu não sei se você aguentaria o que eles aguentaram. Eu não sei se nós aguentaríamos. O Egito, que até hoje é considerado um campo missionário, um lugar para se fazer missões. Está acontecendo no Egito também um avivamento, com o pastor Manuel Maurice, um pastor de origem francesa ali, no centro da cidade do Cairo, uma igreja com quase 3 mil membros, um culto festivo, alegre, em árabe e em outras línguas. O pastor Emanuel Maurício tem convivido com milagres extraordinários ali no centro do Cairo. Pessoas que foram envenenadas pela própria família e não morreram. Pessoas ameaçadas de ser presas. Pessoas que perderam o emprego, mas não negaram Jesus. O Egito estava presente em Atos 2 e está presente até hoje, como um campo a ser alcançado. A Líbia, país do norte da África, conhecido há pouco tempo pela morte de Muammar Gaddafi, sofrendo até hoje com a transição da ditadura. A Líbia, um dos países também com a maior presença cristã do norte da África, hoje um país totalmente muçulmano, com pouquíssimos crentes, todo o norte da África. Ei, meu irmão, entenda uma coisa: quando a gente precisa orar para a igreja não morrer, quando a gente precisa orar para a igreja ser avivada, quando a gente precisa orar por missões, por avivamento, por cura, por milagre, é porque tem que orar mesmo. Entenda, todo o norte da África, que hoje é muçulmano, é árabe, todo ele foi cristão. Como é que do dia para a noite pode passar? Claro que não foi do dia para a noite. Mas em 100 anos já não existe mais nada lá de crente. Em 100, 200 anos já não existia mais nada. Várias vilas dos Estados Unidos com templos fechados. Templos que se reuniam 2, 3 mil pessoas ali sendo leiloados, vendidos para se pagar dívidas. Quando você diz assim, quando a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não prevalecerão contra o templo, não prevalecerão contra as pessoas, desde que as pessoas não queiram. Mas se você quiser que o inferno prevaleça contra você, vai prevalecer, porque nem Deus vai se intrometer nas tuas decisões.
O Egito chegou a ser uma grande nação cristã. Você não sabe disso. Hoje, ele volta a ser o nosso campo missionário. Haviam romanos lá. Romanos são os antecedentes dos italianos, os europeus, com a sua frieza, com as suas dificuldades de ouvir algo sobrenatural, preferindo crer muitas vezes em bruxaria, em feitiço, do que crer em Jesus. Os missionários da Itália não sofrem com falta de recursos, nem sofrem com falta de conforto, mas sofrem do pior mal que existe, que é a indiferença. E que é um processo de opressão terrível. Talvez você ache que seja divertido ser missionário na Europa por causa da qualidade de vida. Mas se você for alguém sério, é só pisar lá que você vai sentir a opressão. Havia um grupo especial de judeus e judeus convertidos. É o 12º grupo. Ou seja, até os que não eram discípulos ouviram o Evangelho. E aqueles que eram judeus, ou judeus de nascimento, ou judeus de conversão, também são alvos do amor de Deus. Creta, uma ilha da Grécia, o mais antigo berço da civilização europeia, onde há os relatos das mais antigas cidades sendo reconstruídas e das civilizações sendo organizadas ali, naquela ilha. Até os ilhéus, até pessoas ilhadas, elas ouvirão o amor de Cristo. E por fim ele fala da Arábia. O povo árabe talvez seja uma das maiores etnias que existem. O povo árabe é o povo que espalhou o islamismo pelo mundo. Existem árabes do Oriente Médio até o norte da África. Se você entendesse que 50% das pessoas que não entregaram a vida a Jesus são muçulmanas, simplesmente isso. 50% das pessoas que não entregaram a vida a Jesus são muçulmanas. Desses 50%, 70%, 80% são árabes. Outros são persas, e outros Bahá'í, e outros povos espalhados pelo Oriente Médio, e principalmente na Índia. A maioria é árabe, a maioria é muçulmana. Uma coisa que Deus permitiu com a Revolução Muçulmana: todo mundo teve que aprender árabe. Eu vejo a mão de Deus nisso. Porque basta o missionário saber falar inglês e árabe, que ele fala em mais de 40 nações do mundo. Precisa aprender muitos dialetos, muitas línguas. Mais de 40 nações falam essas duas línguas, por causa da Revolução Islâmica. Estava lá na lista do Espírito Santo. Deve estar na nossa lista também. Deve estar em nossos corações. 14 nações representadas no dia de Pentecostes, por judeus que habitavam essas nações. E era o Espírito Santo dizendo: eu amo todos os povos da terra. Era a certeza que a dispersão, a diáspora judaica, foi uma permissão de Deus para que as nações soubessem que há um só Deus, um só Senhor. Era a voz do Senhor dizendo: pede-me as nações por herança e eu te darei. Eu fico pensando como você imagina que será o Apocalipse naquela cena que João viu, onde haviam povos de todas as línguas, tribos e nações diante do trono do Cordeiro, louvando a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, que foi morto e reviveu e que venceu, que vive está. Eu fico pensando, como é que se passa na sua cabeça essa cena? Como seriam esses povos, essas pessoas diante do Cordeiro? A gente viu uma novela, né? Apocalipse. Todo mundo vestido de branco. Todo mundo vestido de branco. Né? Talvez se a sua mente for tão história em quadrinhos como a minha, todo mundo vestido de branco, com asinha nas costas e ainda mais a auréola assim. E todo mundo de branco, talvez todo mundo de paletó, porque paletó é a roupa do crente. E eu pensei em vir de paletó, pastor.
Mas esse calor está muito grande. Mas dá vontade de vestir logo o paletó, né? Dá vontade de vestir, que é a roupa do crente, é a nossa roupa. É a nossa segunda pele. Todo mundo de paletó, de gravata, bonitinho. E ainda cantando a noite de rindo. Com a mãozinha assim. Quem é que nunca pensou que fosse assim? Só eu pensava. Todo mundo pensava que era assim. Tanto é que na novela passou assim. Só que quando você começa a ler Atos 2 e ver essa galera aqui, a coisa muda. Sabe o que eu penso? Meu Deus, eu penso um bocado de índio, cara, com cocá na cabeça. Aquele beiço de tábua assim, aquele negócio assim. E eles... Só que o rei é Jesus, né? Jesus é bom. Eu vejo o jamaicano com aquele rastafari no reggae. Eu vejo, meu irmão, um colorido, o cara indiano com aqueles tambores batendo ali. Eu começo a enxergar um colorido tão grande, sabe, uma coisa tão extraordinária, aqueles caras lá do Havaí, com a barriga de fora, né? Sem camisa, eles só usam uma saia de... Homens e mulheres usam a mesma roupa no Havaí, você já viu isso? Aquelas ilhas do Pacífico, que tem o filme Moama. Então todos, ninguém usa camisa, ninguém usa roupa de cima. Todo mundo só usa saia de baixo. E todo mundo lá, e com tatuagem mesmo, todo mundo muito doido. E dizendo, eu estou diante do Cordeiro, louvando, exaltando o Senhor. Gente alta, sabe? Homens com 2 metros de altura, cabelos loiros, olhos azuis, grandões ali da Europa, dos Estados Unidos. Mulheres altas da África, da tribo Zulu, mulheres com quase 1,80 de tamanho, com seus colares, brincos, aqueles africanos com a juba do leão no corpo assim, né? Vestidos com aquela juba de leão, homens com flechas na mão, povos das mais diversas cores, etnias dos mais diversos grupos, um colorido, ninguém de branco, quem usa é outro tipo de gente. E geralmente quem não conheceu Jesus ainda. Sabe? Nós precisamos começar a imaginar, a sonhar, em que diante do Cordeiro estarão todos os povos, tribos, línguas e nações. E no meio está a gente também, quem sabe, sapateando o samba ali. Eles vão esperar isso do brasileiro, né? Ele está do lado e você é de aqui. Sabe como você imagina a volta do Senhor? Sem que estejam presentes ali os povos, as línguas, as tribos e nações. Uma coisa é certa, não era um grupo pequeno. O texto diz que era uma grande e numerosa multidão, que não poderia se contar, cantando e louvando ao Cordeiro, que foi morto e ressuscitou. A Ele seja a glória e o louvor para sempre, porque Ele venceu e vivo está. E se era uma grande multidão, então temos muita coisa para fazer. Vamos deixar nossas diferenças de lado, vamos deixar o secundário para depois e vamos ganhar vidas para Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus.